Pessoal, pedi a contribuição de todos, de todas. Houve um atraso na vinda do presidente Lula para cá, então nós vamos tentar ser o mais rápido possível, porque a praça nos espera, a Praça 15. Então eu queria convidar para vir à mesa o Haddad, de novo. Sei que o Haddad está para 15 anos. Primeiro vídeo, então tá bom, aí deve estar orientando, então primeiro vídeo. Mas o Haddad, nós ficamos aqui no cantinho, então vamos ver o vídeo. Primeiro nós vamos ver o vídeo, depois compomos a mesa. Isso, queridão, era combinado. Lula, é um vídeo para ti, bem lindo. Vem pra frente. Segura. Segurei. Aqui, perto de uma galega. Vamos lá, o vídeo. Ganhou o dia, ganhou o dia. Olha o vídeo. Em 2003, Santa Catarina só tinha a UFSC, 3 escolas técnicas, 3 escolas agrícolas e 2 colégios agrícolas. A educação pública federal existia apenas em 8 cidades catarinenses. Nos governos Lula e Dilma, Santa Catarina viu uma enorme expansão do ensino público federal. Novas universidades, mais vagas, mais matrículas e a forte interiorização do ensino. Isto sem contar o REUNE, FIES, com as cotas e o fortalecimento do ENEM e do SISU. Os institutos federais ganharam um impulso e deram nova dimensão ao ensino técnico profissionalizante. Teve ainda o Plano Nacional de Educação com 10% do PIB e a garantia de 75% dos recursos do pré-sal para a educação. Agora, além da UFSC, que se interiorizou, temos o campus da Universidade Federal Fronteira Sul. Temos 2 institutos de ensino técnico e profissionalizante, o IFSC e o Instituto Federal Catarinense, com dezenas de campos por todo o estado. A educação pública federal em Santa Catarina ocupou todo o mundo. Na UFSC, são 5 campos e 24 polos de educação à distância. Na Universidade Federal Fronteira Sul, é o campus de Chapecó. No IFSC, são 22 campos. E no IFC, são 15 campos. Crescemos de 8 cidades em 2003 para 48 cidades, em todos os polos e em todas as regiões de Santa Catarina. São mais de 100 mil alunos. Mas agora, tudo isso está em risco. Com o congelamento dos gastos públicos por 20 anos, a extinção de cargos de professores e técnicos e a proibição de contratação de pessoal, tudo pode se perder. Não deixe a educação pública federal sumir do mapa de Santa Catarina. Lula, tu vai falar aqui no microfone. Queria chamar a ex-ministra Ibeli Salvati, a nossa querida reitora Sônia Regina, do Instituto Federal Catarinense, por favor. A reitora Maria Clara, do nosso Instituto Federal de Santa Catarina, e o Joe Willis, representando o magnífico reitor da Universidade da Fronteira Sul, por favor, Joe Willis. Eu queria colocar o meu líder na Câmara dos Deputados, o Paulo Pimenta, e o líder na Assembleia, o Disseu Dresch, para que venham para ele. Eu não tenho visto a nossa rural aqui.
Márcio Macedo, que coordena a caravana. Oi, agora sim. Márcio Macedo, nosso coordenador da campanha. Aí tem que falar com a organização. O Marcelo Trottenberg representando o Paulo. Então me dá um CD. Bom, pessoal, primeiro a gente quer aqui pedir a todas as companheiras, as diretoras, as reitoras. Onde é que está o Manuel Dias? Mas ele ia com o palanque? Está lá? Nosso ex-ministro. E também representando o magnífico reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, o Marcelo. Ah, não? Primeiro a gente queria agradecer a todos vocês e ao tempo também pedir desculpas pelo atraso. Houve um atraso na saída de Porto Alegre e a gente não tinha governabilidade sobre todo esse processo. E também nós estamos com uma dificuldade que é a Praça 15, onde já está lotada desde as 9, 10 horas da manhã, o povo esperando o nosso presidente Lula. E a gente quer, então, aqui pedir a compreensão, né, desse momento, embora o nosso ex-ministro Fernando Haddad aqui já fez todo um debate conceitual, mas nós vamos ter que abreviar certamente esse evento, que era um evento de discussão mais de conteúdo. Então, pedir a todos vocês essa compreensão, porque mais importante do que todos nós, além do Lula, é o povo que está lá na praça para se energizar, se tonificar nesse momento desafiante da conjuntura brasileira. Então nós vamos passar aqui, presidente Lula, a palavra às duas reitoras, a nossa querida Maria Clara, do Instituto Federal de Santa Catarina, para fazer alguma abordagem rápida sobre os processos no Instituto Federal, e em seguida a nossa querida Sônia Regina, do Instituto Federal Catarinense. Então, por favor, Maria. Bom dia. Sempre muita emoção a gente está aqui. É claro que fazer rapidamente, né, uma fala do que é a transformação dos institutos federais, de educação pública federal, educação profissional no nosso estado e no nosso país, é pouco tempo. Mas eu quero começar falando bastante da nossa transformação, da nossa inclusão. Nós passamos de 13 mil estudantes em 2003 para 41 mil estudantes em 2017. Então, de 3 campos para 22 campos, e fora todos os nossos polos de educação à distância e toda a articulação que nós temos também com as escolas básicas do nosso estado. E aqui a gente tem muitos estudantes, eu estou vendo, estou muito feliz de ver os nossos alunos aqui. Eu queria que eles levantassem, né, fizessem uma saudação bonita dos estudantes que estão aqui no nosso canto. Eu cito aqui 2 estudantes nossos de licenciatura que eu conheço, que é o Franklin e o Vitor. São exemplos de mudança, de transformação. Representam, né, toda essa juventude brasileira que precisa de oportunidades, e é esse o nosso trabalho. O nosso trabalho é que a gente possa ter mais oportunidades, interiorização da educação pública federal e oportunidades para a juventude brasileira.
A gente já tem resultados dessa transformação em muitas cidades, em todas as cidades, na verdade, em todas as regiões do nosso estado. Somos parceiros do Instituto Federal Catarinense, né? Nos tratamos como irmãos e isso é muito importante, porque a gente cria um espírito de coletividade que vai além daquilo que nós temos, às vezes, num conceito de uma educação que é mais restritiva e mais competitiva. Pelo contrário, nós somos uma educação transformadora que faz, a partir da sua união, uma mudança e uma transformação que é necessária no nosso país. Então, principalmente isso, que a gente mantenha a união de todas as instituições públicas federais, lutando para que essa educação continue e que ela se expanda. É isso que o nosso país precisa. A mudança pela educação, a transformação, ela é necessária. E eu tenho como exemplo também, para citar aqui, o nosso campus Palhoça Bilíngue. Eu queria que o nosso pessoal de Palhoça Bilíngue, os nossos servidores e alunos aqui presentes também levantassem, porque esse campus para nós também simboliza uma grande mudança. Atingimos na semana passada 100 alunos surdos matriculados, né? Mas ele é um campus que atinge todos os estudantes, não só os alunos surdos, mas com esse símbolo forte da inclusão que a gente não tinha no nosso país. Então, se a gente for pensar, há poucos anos atrás, nós tínhamos uma população fortemente excluída e hoje os institutos federais, principalmente os institutos federais que estão de maneira muito forte no interior e por todo o nosso estado, promovem uma inclusão que é comovente, mas ao mesmo tempo ela é desafiadora, porque nós queremos mais. Nós precisamos de mais. Então, parabéns a todos que estão lutando pela educação pública e a minha palavra final é que nós precisamos estar cada vez mais fortes e cada vez mais unidos, uma rede que já atinge quase 1 milhão de estudantes no nosso país. Nossa força e nossa união que vai fazer, que pode fazer mais e a mudança. Muito obrigada. Parabéns a todos. Obrigado, Maria Clara. Passa a palavra à nossa querida reitora Sônia Regina, do Instituto Federal Catarinense. Boa tarde. Boa tarde a todos. Seja bem-vindo, nosso presidente da República. Resultado, nós só estamos aqui em função da política pública desenvolvida na época do seu governo. Gostaria de reiterar que o Instituto Federal Catarinense está aqui presente com professores, técnicos e estudantes, não é? E também com pessoas que são usuárias de processos educacionais que nós ofertamos no âmbito da educação. O Instituto Federal Catarinense nasceu de 5 campos, né? 3 escolas autárquicas, Camboriú, Concórdia e Santa Rosa do Sul, e também das agregadas à UFSC, Camboriú e Araquari, né? Anterior era Rio do Sul. E hoje nós temos 15 campos, ou seja, de 5 passamos a 15, espalhados, como foi mostrado no vídeo, no estado de Santa Catarina, atendendo, então, toda a população catarinense em conjunto com o Instituto Federal de Santa Catarina, já como dito pela minha companheira Maria Clara, na condição de instituição parceira e irmãs, e não na condição de instituições que competem entre si. Temos em torno de 13 mil alunos, mais de 2.000 servidores. Resultado dessa política pública que nasce lá em 2008, com a intenção de ampliar e interiorizar o acesso à educação pública federal, gratuita e de qualidade referencial socialmente constituída. E, nesse contexto, cumprindo, então, o papel do Estado, até então ausente no Estado de Santa Catarina. É nesse contexto que o Instituto Federal Catarinense traz e destaca aqui, neste coletivo, 2 áreas de atuação fundamentais, que é a área social, por meio do nosso centro de treinamento instrutor, né, Cães Guia, é o primeiro na América Latina, aqui representada a nossa usuária, junto com o Orfeu, o nosso Zeus, é isso? Deus, levanta a Karen, por gentileza. Levanta e o Orfeu. De pé, garoto. Com crachá, viu, presidente? Isso. Só entrava com crachá. E não tem palavras de alguém vidente como eu que consiga dizer o que significa um cão-guia na vida de alguém que perdeu a visão ou que nasceu sem a visão, né?
e o quanto essa política pública e essa ação social resulta em benefício desse percentual de sujeitos brasileiros que ficam à margem de um processo educacional como este. Obrigada, Karen, por ter vindo. E junto com a Karen, o nosso diretor do Campus Camboriú, no qual o programa faz parte, o professor Rogério, vulgo Tcheco, junto com a sua equipe. E nesse contexto, aproveito para pedir que todos os nossos representantes gestores se levantem, né? Diretores de campus, professores, campus Araquari, campus Criminal, também nosso militante companheiro, não é, do Campus Camboriú, agora aposentado, mas não fora da luta, né, Isaías? Assim como os nossos estudantes de vários campos que aqui também se fazem presente, por gentileza. Em defesa desse bem público. Um outro destaque, não é? Além de tudo que nós temos na área tecnológica, que é uma da missão da lei que nos cria, o Campus Araquari, aqui representado pelo professor Fernando, no qual tem uma experiência pedagógica chamada Fábrica de Software, que é a materialidade no currículo da articulação, não é nem da integração, mas sim da articulação entre ensino, pesquisa e extensão. Tem uma experiência pedagógica que vale a pena conhecer, que transcende a dimensão da tecnologia enquanto uma técnica eminentemente instrumental, mas de tecnologias também sociais, em benefício da sociedade catarinense como um todo. Então, nós, no Instituto Federal Catarinense, estamos sempre de portas abertas a todos os nossos ex-presidentas e presidentes que fizeram pela educação nesse país como foi feito nos últimos anos, exceto o que nós estamos vivenciando agora. Então, nesse contexto, agradecemos imensamente a esse cidadão brasileiro que teve a coragem, né, que ousou, que questionava os 50, fora dos 50, quando se diz 50 candidatos por vaga, nunca esqueça essa tua fala, ficaram 49 de fora, então a gente precisa ampliar. Né? O povo tem direito, quem está no interior tem direito, quem está à margem desse processo que era litoralizado, Santa Catarina, UFSC no litoral, não é a própria UDESC, enfim, mas no campo federal, e que proporcionou a Santa Catarina a interiorização e a ampliação deste conjunto de jovens e adultos, no qual foi nominado aqui pelo vídeo, não é? Que compreende significativamente uma população que acessa aquilo que a Constituição nos diz, que é o direito a todos à educação. E é em defesa disso, não estamos defendendo aqui o PT, nem o Lula, mas estamos defendendo a educação, esse projeto educacional, essa política de Estado, que ela se constitui, que a gente não se perca, em nome de uma política neoliberal, em nome de um Estado mínimo e das perdas de direitos históricos que esse país conquistou. É a serviço disso que a educação tem que estar, e é a serviço disso que a FC está, e eu, como reitora, cidadã e educadora que sou, também defendo. Obrigada, presidente Lula, e todo o nosso reconhecimento e agradecimento por essa condição visionária, né, na condição de presidente da República, assim como de Nilo Peçanha, lá em 1909, quando criou as primeiras escolas de aprendizes e artífices. Naquele momento, na expectativa dos considerados jovens, desvalidos da sorte. E no nosso contexto, em 2008, dos jovens desvalidos de oportunidade e não de sorte. E a criação da nossa rede se constituiu na possibilidade da oportunidade. Obrigada. Eu queria apenas justificar aqui a ausência do magnífico reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, que não se fez presente em decorrência do processo interno que todos nós conhecemos em curso na Universidade Federal. Eu passo a palavra aqui ao Jovílis Vitório Trevisan, então nosso pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade de Fronteira Sul, veio lá do oeste de Santa Catarina para prestigiar esse momento. Muito obrigado. Com a palavra. Bom dia, deputado Décio. Eu prometo que serei breve e vou pedir licença para esse auditório tão inteligente, tão bonito e com tantas lideranças, para que eu não me estenda aqui em cumprimentos e que a minha fala seja dirigida especialmente ao nosso presidente Lula. Eu queria dizer ao presidente que o nosso reitor produziu um discurso para ser lido no campus Passo Fundo. Mas, infelizmente, o presidente não pôde chegar lá. O evento seria na Fronteira Sul,
no campus Passo Fundo. Não foi possível. Levamos o evento para a Avenida Brasil. Não foi possível. Mas a Fronteira Sul está tão engajada na sua presença no Sul, que no final da tarde nós estaremos em peso em Chapecó. Muito bem. E queria também confirmar que o presidente Lula estará num dos nossos campi no Paraná, na cidade de Laranjeiras do Sul. Com o tempo breve que tenho, quero aproveitar a oportunidade, presidente Lula, para lhe agradecer. O senhor esteve em Chapecó em 2013, 2003, e no evento lá na EFAP, prometeu que teria a segunda Universidade Federal em Santa Catarina. E a universidade foi criada pelo presidente Lula e pelo ministro Haddad, que está aqui. Me permita me emocionar. Esta universidade trouxe para dentro dos seus muros, que muros não existem, simbólicos e às vezes reais, mas na Fronteira Sul não existe. Trouxemos para dentro da universidade, Lula, 89% de alunos egressos da escola pública. Nos 6 campi estudam quase 10 mil jovens. São quase 700 professores, dos quais 70% em média têm seus doutorados. Quase 700 servidores técnicos administrativos. Temos 43 cursos de graduação, presidente Lula. 12 mestrados. Temos 2 doutorados na modalidade de Inter, estamos caminhando para ter os nossos próprios doutorados. Investimos em virtude das políticas acertadíssimas deste governo, não deste. Todos aqui compreenderam de qual governo. Dado o governo do presidente Lula e da presidente Dilma, nós investimos cerca de 300 milhões em obras para ter restaurante universitário em todos os campos, presidente Lula. Isso é revolucionário, por isso que eu estou aqui tão fervoroso para dizer que essa política pública, Haddad, foi acertadíssima. Foi acertada e nós estamos cuidando desse projeto para que ele vá adiante e que produza os melhores resultados para nós todos e para o nosso país. Então, acolha o nosso agradecimento, aqui dito de forma tão singela, não é em forma de discurso formal. Acolha, presidente, o nosso reconhecimento, Haddad, senador Edeli, todos que contribuíram, a Luciano, o deputado Pedro, não sei se está aqui, e todos vocês. Muitíssimo obrigado, o senhor será recebido, espero que de braços abertos em Chapecó, nas demais cidades, e também no campus Laranjeira do Sul. Um grande abraço, uma felicidade enorme tê-lo aqui. Eu quero registrar a presença do nosso querido Estado, que está aqui conosco, do Romério Pereira, nosso companheiro, do Jefferson Lima, da Associação de Estudantes Indígenas da Universidade Federal. Eu agora não tenho autoridade para isso, mas eu quero pedir a participação breve, porque a praça está nos esperando. Agora é você, mas eu quero pedir para ser breve, porque está nos esperando. Não está ligado. Papelzinho, falta 1 minuto, falta 2 minutos. Olha, companheiro Décio, companheiro do PT, companheiro de estudantes, professores, reitoras. Eu vou ser breve porque eu estou com a garganta também estourada, porque o Haddad já falou, porque já teve muita gente falando de educação aqui. Eu vou ser bastante breve. Eu só queria começar contando uma brincadeira que é verdadeira. Quando eu resolvi aprovar a lei para que as pessoas portadoras de deficiência visual pudessem andar no metrô com seus cachorros, pudessem andar, entrar na igreja, no shopping, eu tive uma divergência com a companheira Dilma e com o companheiro Tasso Genro, porque eles tentavam dizer que a lei não era para o cão-guia, a lei era para o portador, era para o cego. E eu falava, não é.
O cego não é proibido entrar no metrô, não é proibido entrar na igreja, não é proibido entrar. Quem é proibido é o cachorro. Então a lei é pro cachorro. Hoje a gente brinca, eu ainda estava lá na divisa com o Uruguai, com o Pepe Rica discutindo cadê me contar sujeira. Foi a primeira lei aprovada por cachorro. Eu não sei se vocês sabem que quem introduziu o cachorro como amigo, como cachorro doméstico, foi nós também. Você acredita que o cachorro não era tratado como animal doméstico? Apesar de ser considerado o melhor amigo do homem, por que ele não era? Porque o presidente Figueiredo tinha um amigo no Rio de Janeiro que era criador de cachorro e ele vendia esse amigo do Figueiredo. Ele tinha muitos e muitos cachorros. E se fosse considerado doméstico, teria que passar pela vigilância sanitária. E para não ter que ter a vigilância sanitária, sabe, disseram que o cachorro não era doméstico. Então nós devemos fazer uma lei para transformar o melhor amigo do homem em animal doméstico desse país. Então são duas coisas que os cachorros me devem. E é por isso que nós, na próxima lei, será para eles tirarem título de eleitor. Porque eles são mais inteligentes. Eles são mais inteligentes, mais prestadores de carinho e mais leais do que muitos seres humanos que acham que são inteligentes. Então, um animal desse bem tratado jamais terá um gesto de ódio, um gesto de repulsa. É preciso tratar com carinho, e assim é o ser humano. E é por isso que as pessoas não aceitam que eu digo que eu sou Lulinha, paz e amor, porque vai ser com muito amor que a gente vai consertar esse país. Eu não sei se já foi apresentado o nosso querido Emissada, sabe? E dizer para você, eu fico feliz que o Haddad tenha vindo e ele pôde falar algumas coisas de educação, porque ele é o coordenador de programa de governo aprovado pelo diretório do PT, pela executiva, apresentado pela companheira Gleice. E o Haddad sabe que quando nós estivemos juntos, ele como ministro e eu como presidente, a gente fez da educação uma prioridade do nosso governo, com a crença de que não é possível você ter um país desenvolvido, um país competitivo do ponto de vista econômico, do ponto de vista industrial, do ponto de vista científico e tecnológico, se você não investir na educação. Não existe exemplo, desde o Império Romano ou antes do Império Romano, de alguma nação que se desenvolveu sem que antes tivesse investido na educação. De vez em quando eu conto umas brincadeiras que algumas pessoas não gostam, mas quando São Paulo perdeu o golpe de 32, que eles tratam como revolução, que foi uma tentativa de golpe contra o governo federal, e São Paulo perdeu, o que São Paulo fez? São Paulo botou na cabeça que ele tinha perdido a batalha militar, mas ele ia ganhar a inteligência do país, criando a USP. E criou a USP exatamente para evitar que o Estado federal pudesse adentrar em São Paulo. Essa é a verdadeira história da educação. Outra coisa que eu conto sempre é que alguém precisa... Mas por que o último até a universidade? Se você pegar a história da América do Sul, todos os países, os mais pobres inclusive, que nós consideramos muito pobres, como Bolívia, como Paraguai, como o Peru, todos eles tiveram universidade antes do Brasil. O Peru teve em 1550 a Universidade de São Marcos. E o Brasil só foi ter a sua primeira universidade, enquanto universidade, em 1920, juntando a área de Direito de Pernambuco, a de Medicina, não sei da onde, de Direito de São Paulo, juntou-se um monte de faculdade e se criou a Universidade Brasil. Não era por causa dos alunos brasileiros, era porque o rei da Bélgica vinha para o Brasil e o rei não poderia vir se não tivesse um título de doutor honoris causa. Então fizeram a universidade para dar o título. Nós temos que contar isso para essa meninada, para eles saberem o que era o Brasil até 1920 ou 1930.
Ou seja, não faz muito tempo, a elite brasileira e a coroa portuguesa, que mandou aqui 400 anos, nunca se preocupou com a educação do povo. Nunca se preocupou. Então, a ideia nossa, quando chegamos ao governo, era de que nós tínhamos uma dívida com a sociedade brasileira. E as dívidas nunca são mensuradas em dinheiro. Elas são pagas com serviço. Eu vi a vida de meninas e meninos da periferia de São Paulo, onde era mais o meu mundo metalúrgico, ou seja, meninas de 17 anos, 16, terminavam o ensino fundamental, terminavam o segundo grau, não passavam no vestibular na universidade privada, na cidade pública, que só tinha a USP e a Federal de São Carlos, sabe? Não passava, aí passava numa particular. Quando chegava em janeiro, ia se inscrever, tinha que pagar R$800, R$1.000, hoje está muito mais caro. Então essa jovem, esse menino ficava desempregado, ia trabalhar no comércio para ganhar R$1.000, para ganhar R$800, para ganhar, sei lá, 800 é hoje, naquele tempo era 300 ou 400. Então era preciso qualificar o Brasil. E na primeira reunião do governo que nós fizemos, eu lembro que numa discussão, falando de fazer universidade, alguém utilizou a palavra gasto. E eu falei, ó, daqui para frente é proibido utilizar a palavra gasto porque falar de educação. Educação é investimento. Todo mundo sabe, e eu também não vou contar por que eu tirei o Cristóvão do Ministério. Sabe? Porque o dado concreto é que quando você governa, você faz menos discurso e faz mais coisa. Você não pode estar no governo fantasiando o futuro, não, porque o Brasil só vai ter pão quando tiver isso, o Brasil só vai ter pão quando tiver aquilo. Porra, faça! Você vem para o governo para fazer. Quando você está no governo, você não fica com muita trololó, você faz. O mandato é curto e você faz. Por isso que eu e a Haddad funcionavam como se fosse uma dupla de jogador do mesmo time. Messi, Luiz Soares. Ou seja, porque era o seguinte, eu falava, Haddad, nós precisamos fazer tal coisa, Haddad. O que me inquietava profundamente era não ter resolvido o problema de financiamento da educação. Me inquietava profundamente. Eu cheguei a pensar em utilizar o fundo de garantia por tempo de serviço, depois achei que era difícil, porque tinha que pedir para o Conselho Curador do Fundo de Garantia, até que me aparecem duas propostas fantásticas. A primeira do ProUni, né? Que eu achei, nós tivemos um piquinho de divergência, porque você vai fortalecer a universidade privada, porque não tem das contas e tal. Ninguém falava dos impostos que eles não pagavam. Então a gente falou, vamos pegar e trocar a dívida de imposto por uma vaga na universidade. Qual é o problema? E conseguimos convencer a sociedade, e o ProUni é uma coisa que quando eu morrer, tem que ter dentro do meu caixão, eu não vou ser enterrado. Então, tem que ter uma plaquinha, sabe, falando ProUni. E é uma ideia e nós fomos achincalhados. Não pense que o ProUni, tem um depoimento aí de um menino de Porto Alegre hoje no ProUni, que eu quero que você ouça. Está no nosso Face, quero que você ouça o depoimento do moleque. Então o ProUni foi uma coisa quase que de Deus, a gente conseguimos transformar uma coisa quase que unânime, apesar daqueles contrários que diziam, não, porque o governo Lula vai nivelar a educação por baixo, está colocando gente da periferia que não está preparado, sabe? Está trocando gente que não fez uma escola qualificada. E o que aconteceu 3 anos depois? Em teste que foi feito em 15 matérias, em 15 áreas, os melhores estudantes eram exatamente os despreparados do ProUni. Então isso nos mostrou o quê? Nos mostrou que as pessoas estavam precisando apenas de uma oportunidade. Me dê uma oportunidade que eu vou atravessar o Oceano Atlântico. Se não me der oportunidade, nem nadar eu vou aprender. E a outra foi o FIES, que é outra coisa extraordinária, sabe, que era outra inquietação minha, e o Haddad me apresentou a proposta de financiamento por conta do Estado. Olha, se o governo pode emprestar a nossa dívida ativa, o que se deve para o Tesouro Nacional hoje, chega a 1,7 trilhão de reais. E não é dívida de trabalhador,
deve ser dívida de gente mais graduada que pegou e não pagou. E que o governo perdoa. Vocês acompanham quase todo ano, o governo perdoa a dívida não sei de quem. O governo faz mais um refis. Fazer um refis significa você perdoar o caloteiro e favorecer o que pagou em dias. E vira e mexe você está perdoando dívida. Ora, e qual foi a dificuldade do FIES? Quem é que vai ser avalista de um estudante? Nem o pai quer. Se o pai não ganha muito, o pai fala, porra, eu vou ser estudante vou ser avalista dessa menina aqui. Eu vou ser avalista desse moleque aqui. Daqui a pouco os dois saem de casa, não pagam, o que eu faço? Eu falei para Haddad, para acabar com esse drama e não ter guerra familiar, Haddad, vamos fazer com que o Tesouro assuma a responsabilidade de ser avalista. Se a gente pode avalizar tantos empresários que depois não pagam, por que a gente não pode avalizar um diploma de doutor de um jovem ou uma jovem estudante desse país, que é um investimento mais promissor. Bem, outra coisa que eu queria dizer para vocês é que nós precisamos aprender a ficarmos indignados. A sociedade brasileira foi anestesiada desde aquela manifestação de 2013. A Copa do Mundo, que era uma coisa boa para nós, foi transformada em ódio. A conquista de fazer as Olimpíadas, que foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Eu fui casado com a Marisa há 43 anos, eu nunca vi a Marisa chorar. E quando eu liguei para a Marisa de Copenhague, ela estava chorando por causa da apresentação do Brasil, da beleza da apresentação, do otimismo da apresentação do Brasil. E nós transformamos as Olimpíadas numa coisa de ódio, estimulado o ódio. Então, nós fomos anestesiados e nós não fomos reagindo, nós fomos deixando acontecer, Os partidos de esquerda foram enfiando o rabo no meio das pernas, ficando quietos, o movimento sindical foi refluindo e eles foram crescendo a ponto de hoje virem fazer protesto, coisa que eu não conheço em 50 anos de política, de um partido, sabe, comandado por um bando de fascistas, vir tentar evitar que alguém faça um comício numa praça. Quando, na verdade, tem liberdade para fazer um comício na outra praça, no outro horário, qualquer dia. E que o PT não vai encher o saco de ninguém. Mas o que é grave é o seguinte, a gente tem que se dignar enquanto é tempo. Eu sei o que causou de comoção no Brasil, em Santa Catarina, a morte do reitor da Universidade Federal. Eu sei o que aconteceu. Sabe? Eu sei que comoveu o Brasil, comoveu as universidades, comoveu os professores. E daí? O que aconteceu depois que ele morreu? Lá em Bagé, Haddad, eu só queria visitar um laboratório de uma universidade que nós criamos dia 27 de julho de 2005. Uma universidade que está com milhares de alunos e que tem 10 campi no estado do Rio Grande do Sul. Eu só queria visitar um, porque no dia 27 de julho tinha quase 50 mil pessoas na praça, o Haddad estava, mas quem era o ministro ainda era o Tarso Genro. E sabe o que fizeram? Bloquearam a estrada para eu não entrar na universidade. Mais grave é que o Ministério Público, achando que é representante de Deus, através de um procurador federal em Bagé, mandou um ofício ao reitor dizendo que eu não podia visitar porque era uma atitude política. E aí o reitor não ficou na universidade, ele teve que sair, eu compreendo. O outro vice-reitor não ficou porque também teve uma outra reunião, não sei aonde. Aí deixaram um diretor para nos receber, Haddad. O diretor com medo, uma diretora que leu, uma funcionária que leu o nome da universidade, e eu queria um laboratório e não tinha ninguém para guiar. Eu ia para lá, não era, eu ia para cá, não era, sabe? Ou seja, como é que pode um procurador da República não saber que nós brigamos muito para a autonomia das universidades e esse cidadão acha que pode interferir na universidade? Aqui, eles levaram o promotor ao suicídio. O reitor ao suicídio. Lá em Bagé, levaram o reitor a sair da cidade.
Aí eu fui para Passo Fundo. Em Passo Fundo, o reitor é companheiro do PT. É um companheiro muito amigo nosso. Esse companheiro, na véspera de eu ir a Passo Fundo, ele recebeu um ofício do Ministério Público dizendo que eu não podia ir à universidade. Nós, então, telefonamos para o nosso advogado, o Aragão. O Aragão entrou com um processo e nós ganhamos. No fim do dia, o juiz disse que não é tarefa do Ministério Público dizer se eu podia ou não ir na universidade. Mas aí já estava criada a desgraceira e nós não conseguimos entrar em Passo Fundo porque eles bloquearam a estrada, tocaram fogo no pneu e nós não conseguimos entrar. Mas eu vou voltar lá. Eu sou tinhoso, eu vou voltar lá. Porque nós vamos ter que ser ousados. Daqui para frente, veja, a gente vai ter que, primeiro, se a gente ganhar as eleições, nós vamos ter que revogar a PEC dos gastos. Muito mais complicada, porque a gente tem que fazer ou um referendo revogatório, ou a gente vai ter que convocar uma nova constituinte para mudar as coisas nesse país. E o companheiro Fernando Haddad já tem uma reivindicação minha. Porque eu não sou aquele presidente que fala, eu determinei, não. Eu pedi para ele. Pedi para ele que nós vamos ter que preparar um programa do governo, que a minha ideia é federalizar o ensino médio nesse país. Que pode ter custo e obviamente que nós temos que tratar o custo como investimento, e se a gente achar que do ponto de vista educacional é importante, a gente vai ter que arrumar dinheiro, e arrumar dinheiro é a gente aumentar os impostos de quem pode pagar, porque eu já disse também que até 5 salários mínimos não se pagará mais imposto de renda nesse país. Quem vai pagar imposto de renda é quem tem herança para distribuir. E, portanto, vai ser um governo, não para a gente fazer o mesmo que a gente fez, para a gente manter e melhorar, mas fazer uma coisa um pouco mais, um passo mais adiante. Sabe, ao invés de a gente ficar só falando de distribuição de renda, começar a falar um pouco de distribuição de riqueza. Sabe? Que não é fácil, mas veja, eu já tenho 73 anos, eu brinco todo dia, mas eu acho o seguinte, nós precisamos mudar o patamar de discussão nesse país. Porque, veja, esses empresários que hoje estão com raiva, o mercado está com medo do Lula, o mercado não tem das contas. Olha, eu duvido que em algum momento da história desse país, esses empresários ganharam a quantidade de dinheiro que ganharam no meu governo. Duvido. E os trabalhadores também, eu duvido que em algum momento os sindicatos organizados tiveram aumento acima da inflação, como tiveram no meu governo, que o salário mínimo aumentou como aumentou no meu governo, que tivesse vaga na quantidade no meu governo. Então, se a gente não fala isso, Décio, todo santo dia, por que os governos não fazem propaganda do que fizeram? Porque não fizeram nada. As pessoas não têm orgulho do que fizeram. Eu tenho. Eu tenho orgulho do que eu fiz, tenho orgulho do que a Dilma fez, sabe? E eu acho que nós vamos ter que voltar a falar grosso nesse país. Esse país não pode virar um país pequeno, apequenado, com complexo de vira-lata, tomando bronca de qualquer um. Esse dia do Banco Mundial deu uma declaração de que o salário mínimo no Brasil é muito alto. Olha, quem é um cara do Banco Mundial para vir dar palpite no Brasil? Por que ele não deu palpite na crise do Lehman Brothers quando quebrou? Por que ele deixou os Estados Unidos investir 14 trilhões de dólares e ainda não resolveu a crise financeira? Agora vem dar palpite no Brasil, nós não aceitamos palpite. Quer discutir, nós discutimos com quem quer que seja, mas a decisão é soberana desse país. Então nós vamos voltar para recuperar a Petrobras, para recuperar a indústria naval, para recuperar o BNDES, para recuperar o Banco do Brasil, para recuperar a Caixa Econômica, para recuperar o direito desse povo de autoestima, ser feliz, sonhar
e ter esperança. É para isso. Nada mais, nada menos do que o Haddad é o coordenador do programa de governo para a gente fazer mais e melhor do que fizemos da primeira vez. O resto eu vou dizer lá no começo, porque vocês não vão. Vamos esperar aqui, vamos esperar. Nós vamos combinar ainda pra praça. Conheço tudo. Mas ajuda aqui? Pessoal, nós precisamos sair. Nós estamos com o tempo estourado aqui. Depois nós vamos combinar a nossa ida pra praça. Vamos esperar aqui. Brasil!